Seja bem-vindo ao podcast Planos de Saúde e Taus. Eu sou Marcelo Santos, serei aqui o seu anfitrião. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é mudança de faixa etária, como a ANS organiza o reajuste por faixa etária. E hoje vai ser no modelo Drops, que é aquele modelo de um episódio mais curto, porque é um assunto mais encaixotadinho, direto e reto. Então, como funciona essa questão de faixa etária? A ANS determina que o valor que a pessoa vai pagar no plano, na modalidade pré-pagamento, ele sempre será vinculado à faixa etária que ela está. Então, existe um regramento de quais são as faixas etárias e os valores ali aplicados, né, com essa variação, e isso vai constar em contrato. Então, o contrato espelha esta resolução normativa que a gente vai ver um pouquinho, que é a resolução normativa 563. Então aqui, a resolução 563, ela é de 15 de dezembro de 2022. Em 2022 foi feita a atualização de várias resoluções normativas, então a gente tem várias que começam no 563, como é esse caso. Foi feita a adaptação, se eu não me engano, ela era resolução normativa 63, mas não tenho certeza. E foi passado para ser a 563. Algumas eles só mudaram a numeração, outras eles alteraram questões do texto. Esta resolução normativa, então, dispõe sobre os limites a serem observados para a adoção de variação de preço por faixa etária nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 2004. Então, a Lei 9656 começou a valer a 1º de janeiro de 99. Então, antes tem os planos não regulamentados, que daí tem a sua configuração. A partir de 1º de janeiro de 99, os planos começaram a ter um formato ou parecido com o que tinha antes, ou foram se transformando, mas tinham faixas etárias, algum com uma faixa etária única, outro com 2 faixas etárias, 3, 4, 5, e inclusive faixas etárias de 60 anos, 70 anos, 80 anos e assim, uma configuração bem diferente. A partir de 2004 começou a valer esse regramento que a gente está apresentando aqui. Então, o artigo 1º já traz essa mesma redação que a gente acabou de falar. Artigo 2º. Deverão ser adotadas 10 faixas etárias, observando-se a seguinte tabela. E aí traz aquela tabelinha tradicional que a gente já está acostumado, que é faixa 1, de 0 a 18 anos, faixa 2, de 19 a 23 anos, a faixa 3, de 24 a 28 anos, a faixa 4, de 29 anos a 33 anos, faixa 5, de 34 anos a 38 anos, faixa 6, de 39 anos a 43 anos, faixa 7, 44 anos a 48 anos. Vocês vão vendo que aqui já é uma variação de 4 em 4 faixas, tirando a primeira e a última. Faixa 8, 49 anos a 53 anos. Faixa 9, 54 a 58. E a última faixa, que é 59 ou mais. Então, as faixas estão travadas aqui, a última é 59 anos ou mais por conta do Estatuto do Idoso. Artigo 3º. Os percentuais de variação em cada faixa etária deverão ser fixados pela operadora observando as seguintes condições. Então, quando você adquire um plano de saúde, em qualquer modalidade, virá no seu termo de adesão ou no seu contrato uma tabelinha com essas 10 faixas etárias e com o percentual que tem de variação de faixa etária. Então, mudei de faixa etária, qual o percentual que vai ter para outra faixa? E para outra, e para outra. Então, isso não é uma surpresa no momento que você faz o aniversário. Isso está pré-fixado no seu contrato. Então, item 1. O valor fixado para a última faixa etária, que é 59 anos ou mais, não poderá ser superior a 6 vezes o valor da primeira faixa etária. Então, isso ocorre muito para evitar que as operadoras formatem as propostas de acordo que as primeiras faixas fiquem mais baratas e as últimas mais caras.
Na época que saiu a instrução normativa, as últimas faixas eram aquelas que carregavam o maior custo assistencial. A gente sabe que isso mudou bastante de lá para cá, né? A primeira faixa hoje contribui com uma fatia bem significativa, e primeira e a última são as duas. Claro que cada um tem um grupo de serviço que consome totalmente diferente, mas são as duas faixas hoje que carregam esse custo assistencial, então mudou um pouquinho. Mas na época era importante proteger a última faixa, porque a primeira faixa era de longe a mais rentável, né? Os primeiros anos de vida tinham um consumo maior, mas depois ali até 18 anos era um consumo super moderado. A variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e as sétimas faixas. Então aqui ele já faz um formato também para travar novamente, porque senão você não carrega a última, mas carrega as que estão vindo antes da última. Também não dá porque ele tem um regramento aqui. E as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos. Então não pode ter um percentual de 0 a 18 ser passou para 19 ser positivo. Depois, quando vai para outra faixa, tem um desconto. E depois para outra, positivo novamente. Não, ele sempre tem que ser positivo. Ele tem que ser, o preço tem que estar crescendo conforme as faixas vão ampliando. Das previsões contratuais. Então, artigo 4º. Os contratos de planos privados de assistência à saúde deverão dispor que a variação dos preços em razão da faixa etária somente deverá incidir quando o beneficiário completar a idade limite e no mês subsequente do seu aniversário. Então, eu vou voltar lá nas faixas etárias. Vamos imaginar que 44 anos. A pessoa tinha 43, passou para 44 aqui, recebeu a mudança de faixa etária. 45, não vai receber. 46, não vai. 47, não vai. E 48, não vai, porque está dentro deste limite de faixa aqui. Agora, fez 49, passou para outra faixa etária. Aí sim. Então, só terá o reajuste por mudança de faixa etária quando ele efetivamente mudar de grupo, né? Sair para o próximo grupo ali, para a próxima faixa. E no mês subsequente ao seu aniversário. Então a gente vê muito aquela questão do pagou a velhinha do bolo de aniversário e já vem o reajuste. Não, o reajuste tem que vir no mês subsequente, conforme o artigo 4º aqui. Aqui vem as disposições finais, né? Fala sobre todo o regramento que utilizaram, inclusive, para criar e alterar essa resolução normativa. Então, tranquilo. Outro aspecto que tem impacto em relação a esta matéria é a questão do Estatuto do Idoso, que hoje não, né? A partir de 2022, ele já passou a ser chamado de Estatuto da Pessoa Idosa. E ele tem toda a questão, né, em relação à pessoa idosa, o que ele tem de direitos e obrigações. E no 15 aqui, artigo 15, ele fala especificamente sobre questões de saúde. Todo o capítulo 4 aqui é direito à saúde, né? Então aqui ele fala muito da questão do SUS, porém, aqui no aqui no parágrafo 3º, diz que é vedada a discriminação da pessoa idosa nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. Por isso que travou nos 59 anos. Não tem mais 60, 70, 80, porque ele tem que estar adequado ao Estatuto da Pessoa Idosa. Então, pessoal, era isso. Assunto, como eu falei, drops, rápido, direto, mas que ajuda a gente no dia a dia, porque são sempre assuntos complementares àquilo que a gente tem de principal, carências, portabilidade e todo o restante. Obrigado pela participação, espero vê-los aqui nos próximos episódios novamente.